Que estamos a ser gravados. Estaba a contar que ese foi o meu primeiro paso hacia o vegetarianismo, non é? E eu cada vez máis sinto que estou comezando a avanzar já hacia o veganismo, non é? Isto porque deixei de comer carne, mas continuo a comer peixe. E agora estou a comer cada vez menos peixe, mas continuo a comer leite e ovos. Mas estou a diminuir a quantidade de leite e muito provavelmente acabarei tamén por deixar de comer ovos. Se alguén me pregunta se comer leite e ovos é un problema, eu costumo dizer que se escolle ben a origen do leite e do ovo, probablemente non. Mas temos grandes dificultades en escoller, pelo menos leite. Eu non coñezo aquí en Portugal ningún tipo de granja de explotación donde o leite sexa garantidamente obtido por medios, entre aspas, non comerciais, en donde o animal fica grávido, a cría do animal é logo retirada a naxenza para facer carne e aproveitan o facto da vaca estar grávida para ter, en vez de 10 litros de leite, 30 ou 40 por día. Relativamente aos ovos, é verdade que há granxas en donde a galiña põe ovos e a galiña non está fechadiña. Nomeadamente, por exemplo, a miña cuñada, que ten unha quinta grande, ten as galiñas ali na boa, a solta. De facto, por veces é un problema encontrar onde están os ovos, porque as galiñas van escondendo os ovos por moitos sitios. Eu, pessoalmente, non teño problemas morais en comer ese tipo de ovos. Os industriais é que outra historia. E como eu costumo, como bon cientista, tentar explicar todos os fenómenos a miña volta, a grande incógnita que temos relativamente ao vegetarianismo e ao veganismo, se é saudável ou non saudável. Pronto, eu sempre poño dois exemplos. Un está aí, en 3D, ele é vegano. É grande, é alto, é inteligente, é forte e é guapo, ten tudo, ten a ver? E non come carne, nen come peixe, nen come produtos lácteos. E relativamente a outro exemplo, o ano pasado tivemos aquí o profesor Ramalla. O profesor Ramalla é catedrático na Universidade de Arkansas, Massachusetts, non me lembro. É catedrático nunha universidade dos Estados Unidos. E o que vos posso dizer é que o señor ten 72 anos, 3 fillos, é máis alto, máis grande do que eu, e pertence a unha casta indiana que ten prohibido comer carne. Por tanto, ele non probou a carne desde naxenza, nin a madre. E, por tanto, con independencia das teorías bioquímicas mellores ou piores de se debemos ou non debemos comer carne, o facto é que há exemplos reais en 3D que nos demostran que non é necesario. Todo demais depois é teoría, mas a práctica está aquí. E un destes casos de práctica moito ilustrativo é o caso da escola Adventista Oliveira de Douro. Do Douro. E eu fiquei moito sorprendido, sobretudo porque todos que estamos aquí sabemos como funciona a nosa cantina. Depois de eu ter lido no Jornal Público aquele artigo sobre 44 anos de vegetarianismo nesta escola. Portanto, temos aquí en Portugal unha escola que durante 44 anos ten dado aos seus alumnos un menú eminentemente vegetariano. Vegetariano quer dizer, há varias opções de menú, mas son todas vegetarianas. E, de facto, ten pasado por ali en 44 anos, non sei as contas, mas probablemente perto dos, se calhar, 50.000 alumnos en 44 anos, probablemente. Se calhar até máis. E a cuestión obvia e evidente é como iso é que é posible, como foi posible, como ten evoluído, quais ten sido as consecuencias, ten habido problemas, há problemas. Que expectativas há de futuro? Será que eles irán mudar de vegetarianismo para veganismo? Eles ten feito estudos de tipo bioquímico, biolóxico, estatístico, en fin, há unha serie de cuestións que eu, de facto, depois vou preguntar ao director da escola, que é o profesor Samuel de Abreu, hoxe está aquí presente connosco. Agradezo inmenso se ter deslocado desde Porto, de avión, da conferencia, volta a subir o avión,
para nos vir falar desa experiencia como director de colégio na escola e portanto, Samuel, moito obrigado, honestamente. Desde já, batan palmas porque merece o esforzo. E quando queiras. Ok, se não se importam, eu vou começar sentado, depois logo se vê, está bem? Para nós, isto é uma situação um bocadinho estranha. E vou-vos dizer porque é que é um bocadinho estranha. Há cerca de, talvez, 10 anos, houve uma notícia que saiu num noticiário de uma televisão nacional, em que se dizia que uma determinada escola em Vila Real começou a dar uma alimentação vegetariana, ou pelo menos uma proposta vegetariana, aos seus alunos. E nessa altura houve um colega nosso numa reunião que disse: "Epá, mas quer dizer, qual é a novidade? Nós já fazemos isto há 30 e tal anos." Portanto, e para nós este burburinho à volta ou este bruá, porque se fez aqui alguma coisa de muito especial, nunca é sentido por nós como sendo algo de extraordinário. Eu fui aluno da escola desde 1975, e aquelas eram as refeições que já se serviam naquela altura. Portanto, em 1974, a escola abriu, e quando a escola abriu, ela já funcionava assim. Agora, é preciso também perceber um bocadinho o contexto que nos leva a funcionar desta forma. Nós fazemos parte daquele que é o segundo sistema educativo religioso a nível mundial. O primeiro é o católico romano e o nosso é o segundo. Posso dizer-vos que são mais de 7.800 escolas e universidades ao redor do mundo que compõem este sistema educativo. Nelas nós temos a funcionar mais de 93.000 professores e funcionários e todos os dias para cima de 1.814.000 estudantes frequentam as nossas escolas em mais de 100 países diferentes. Portanto, e em todos eles é seguido genericamente aquilo que é o sistema de alimentação vegetariano ou vegano. Haverá casos muito pontuais em que, pela dificuldade de conseguir determinado tipo de produtos, podem ser introduzidos outros alimentos, mas é muito raro, nomeadamente na educação. Nós fazemos parte de uma organização mundial que não só trabalha a área da educação, trabalha também áreas como a terceira idade, trabalha todas as áreas de saúde, mas se calhar é preciso nós irmos um pouquinho mais atrás para tentarmos perceber ainda melhor o que é que nos move. Ora bem, o sistema educativo adventista começou em 1870. Aquilo que vocês veem aqui é uma fotografia, não é muito feliz, mas daquela que seria a primeira escola adventista nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts. Portanto, em 1870, quando esta denominação emergente de um movimento que resultou no Adventismo, ou seja, na crença de que, segundo a Bíblia, Jesus Cristo vai voltar à Terra, e para restaurar no ser humano aquilo que é o ideal edénico. O que é o ideal edénico? É vivermos uma vida de paz, uma vida de harmonia uns com os outros e a viver respeitando também a natureza de alguma forma. Por isso, tomou-se a consciência que seria necessário instruir as crianças não só do ponto de vista intelectual ou do ponto de vista académico, mas também naquilo que é chamado uma perspectiva holística, ou seja, o indivíduo ou o aluno, ele passa a ser visto como um todo, onde a preocupação com o seu bem-estar e desenvolvimento intelectual e académico é acompanhado pela preocupação de que ele aprenda a estar bem consigo no seu corpo, que o trate bem, que o preserve, e também do ponto de vista social que desenvolva bons relacionamentos e também, obviamente, sendo de formação religiosa, obviamente que a dimensão espiritual também está aqui consagrada. Assim sendo, no fundo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia começou a desenvolver aquilo que se chama, ou podemos chamar, um estilo de vida. Já ouvimos esta expressão estilo de vida associada a muitos movimentos culturais, movimentos sociais. Este é um movimento religioso que mantém esta ideia de um estilo de vida
que deve ser visto como um todo, não pode ser visto só como alguém que se reúne com os seus irmãos numa igreja numa altura determinada. E por isso começou a desenvolver um conceito que é o de, nas várias dimensões da vida, poder ter uma ação positiva e poder ter um relacionamento positivo consigo próprio e com os outros. E por isso há basicamente 8 áreas onde o estilo de vida adventista, digamos assim, procura ter alguma incidência. O primeiro é a nutrição. Eu gostava de salientar desde já que nem todos os adventistas são vegetarianos, ok? Depois falaremos um pouco mais sobre isto, mas a nutrição é um aspecto importante. A ele associada à ideia do exercício físico, do consumo de água, portanto a necessidade de bebermos água, a necessidade de estarmos em contacto com a natureza apanhando o sol e podermos usufruir de toda a vitamina D e de tudo o resto que o sol nos proporciona, de nos abstermos do consumo de estupefacientes e outras substâncias que são viciantes e que degradam o corpo, fazer uma vida ao ar livre, portanto, mais uma vez o contacto com a natureza, respirar ar livre, ar puro, ter um bom descanso, um descanso cuidado e, mais uma vez, não podia deixar de ser, estamos a falar de uma instituição religiosa, o relacionamento com Deus, a dimensão espiritual. Assim sendo, o princípio defendido pela Igreja Adventista do sétimo dia relativamente à alimentação é o de haver também lugar a uma alimentação omnívora, no entanto, respeitando aquelas que são as orientações bíblicas de Levítico 13. São orientações bíblicas que nos conseguem identificar alguns tipos de animais e hoje em dia a ciência vem provar que aqueles animais que nós somos aconselhados a não consumir pela Bíblia, são de facto animais que têm alguns problemas porque são animais que fazem processamento de inúmeras toxinas, etc. Portanto, para criar um ponto de comparação, ao nível daquilo que é o princípio base, nós estamos muito próximos daquilo que é a alimentação judaica. É evidente que a alimentação judaica tem uma componente ritual muito grande, nós sabemos que há determinadas coisas que pelo menos não podem ser preparadas por um não-judeu, etc. Portanto, nós não nos integramos nesse tipo de filosofia, temos, portanto, esta preocupação de que a alimentação seja o mais saudável possível. Nesta perspectiva, todas as instituições adventistas, sejam escolas, hospitais, lares para pessoas idosas, etc., dão sempre como a alimentação vegetariana. Aquilo que nós consideramos ser a alimentação mais próxima daquilo que era o ideal idénico, digamos assim. Por isso, institucionalmente, as nossas organizações, as nossas instituições, todas elas são vegetarianas. Como disse, há algumas situações em que alguns produtos não são de fácil acesso e que, por isso, há algumas variações. No entanto, por exemplo, em Portugal, das instituições todas que temos, e nós não somos a única escola que é vegetariana, aqui na zona de Lisboa, há em Setúbal, embora seja só de primeiro ciclo e pré-escolar, também um colégio adventista que funciona também há 40 anos, nas mesmas condições. Nós somos provavelmente a maior escola em Portugal. Também há um projeto educativo na área de Lisboa que funciona exatamente da mesma maneira. E no Funchal temos a escola, portanto, o Colégio Adventista do Funchal, que também funciona com os mesmos princípios. A mesma coisa já não acontece com os lares para pessoas idosas. Isto porque se considerarmos que há pessoas que durante 70, 80 anos viveram com uma alimentação omnívora, fazer uma transição brusca irá provavelmente provocar algum tipo de desequilíbrios. E então há esta preocupação de, semanalmente, haver uma refeição que é de carne e 2 de peixe para tentar contrabalancear isto. Mas a base continua a ser uma alimentação vegetariana. No nosso refeitório nós servimos refeições completas, elas são compostas de sopa, salada, prato e fruta, e uma vez por semana temos outro tipo de sobremesa, uma sobremesa mais lambareira, deixem-me passar a expressão, não é? Aí temos o mais variado tipo de reações. Há pessoas que quando chegam à escola e para fazer a inscrição do seu filho, e nós dizemos, bom, mas a nossa alimentação é vegetariana, é a única que servimos na nossa cantina. Há pessoas que reagem com preconceito, há pessoas que reagem com algum medo,
Mas também há pessoas que reagem com a mente aberta e dizem vamos experimentar. E depois há entre as crianças também muitas reações diversas. Há aqueles que não estão habituados a comer vegetais em casa e, inclusivamente, os pais muitas das vezes nos pedem ensinem-nos a comer vegetais. E é evidente que no nosso corpo docente e não docente, as pessoas que estão a acompanhar este processo têm o cuidado de os ajudar a irem introduzindo alguns alimentos que eles habitualmente não comem. Hoje comes uma rodela de tomate, amanhã se calhar já comes duas, ou se não comes para amanhã, para a semana comes duas. Não estás habituado a comer cogumelos, vamos experimentar. Mas tu não gostas disto porque já provaste, já experimentaste, se calhar está feito de maneira diferente. Portanto, fazer esta pedagogia no sentido de que as crianças se habituem a comer mais vegetais do que comem, porque se lhes deixarem comer o que eles querem, eles vão comer hambúrgueres e vão comer batata frita o tempo inteiro, não é? Portanto, temos este cuidado, mas também há outras reações. Eu recordo-me, nomeadamente, como resultado daquela notícia do público, e é interessante porque isto gerou tudo uma série de outros acontecimentos. Se recordam, aqueles que leram ou que tiveram a oportunidade de ver esta notícia, ela surge como resultado da Organização Mundial de Saúde ter emitido um parecer relativamente às carnes processadas e quanto ao seu potencial cancerígeno. E, assim sendo, o público veio-nos fazer uma entrevista, veio à escola, provou a nossa comida, porque nós não nos deixámos sair de lá sem provar, para eles verem que é saborosa, porque este é um dos outros preconceitos que existe relativamente à alimentação vegetariana, é que não pode ser saborosa, portanto, foram com uma muito boa impressão. E é interessante que na semana a seguir tivemos 3 televisões a fazerem reportagem também. E uma das mães, não adventista, por isso não tem nada a ver com questões religiosas aqui, ou com um princípio religioso por trás, que partilhava a sua experiência com uma das televisões, e é pena que eles só utilizaram uma frase, de 1 minuto e meio, 2 minutos que ela falou. Ela dizia exatamente da experiência dela em casa. Portanto, ela neste momento só tem um filho, que a filha já terminou o seu percurso connosco, e dizia que quando os filhos começaram a alimentar-se ali na escola, houve reações distintas. A filha gostou, a filha pediu à mãe para, inclusivamente em casa, começar a fazer uma alimentação mais vegetariana. O filho teve uma certa reação, era mais pequeno e já se calhar não pensa tanto nas questões de uma forma tão racional, mas entretanto ele está connosco, continua connosco e alimenta-se das nossas refeições todos os dias sem haver problema nenhum. Tem acontecido haver, inclusivamente, encarregados de educação que nos procuram e dizem, mas afinal, como é que vocês fazem isto? Ou como é que fazem aquilo? Porque o meu filho chega à casa e diz que quer comer os mesmos bifes que vocês comem e não quer comer os bifes que eu lhe dou. Ou quer comer algum alimento em específico que nós fazemos. E por isso nós temos tido algumas ações no sentido de, por um lado, alertar, por outro lado, formar e, por outro lado, também dar a oportunidade aos encarregados de educação e familiares que nos procuram de poderem experimentar. Portanto, há uma experiência que nós temos que é sempre que nós temos um cozinheiro nosso, a coisa funciona melhor. Porque quanto mais não seja, eles conhecem a pessoa que está a cozinhar e este relacionamento, parecendo que não, é muito forte. Nós já em algumas ocasiões tivemos que recorrer a outros serviços, portanto a outras empresas, ou, como no caso que está a acontecer agora, nós temos um lar para pessoas idosas muito próximo, eles têm que garantir todas as refeições para os seus idosos e nós, como o nosso cozinheiro era tão bom, foi requisitado para ir para a Suíça, ele foi-se embora, ficámos sem cozinheiro, e então fizemos este protocolo com o lar para pessoas idosas e eles é que nos fornecem a comida. E nós sentimos que quando está lá uma pessoa e é aquela pessoa que faz, é mais fácil os alunos criarem também uma ligação emocional nesta questão da alimentação. Eu posso dizer-vos que há muita gente que tem dificuldade em comer cogumelos. O nosso antigo cozinheiro, que era o Xavier, daqui a nada vou-vos mostrar uma imagem, ele apresentava os cogumelos de uma maneira, chamava-lhes cogumelos à montanha. Não tinha nada de especial, mas eram extremamente saborosos e no dia que havia cogumelos à montanha toda a gente queria comer. Fazia a batata, cortada, cozida primeiro, mas cortada em rodelas, levava ao forno com os cogumelos em cima, um molhinho em cima, ficava com um aspecto bastante gourmet e era um prato extremamente apetecível. Posso dizer-vos que um outro prato muito bom que ele fazia, que causava alguma estranheza, era vermos um bolo verde.
Víamos um bolo verde e toda a gente pensa que aquilo são algum tipo de corante. Não tinha corante nenhum, era simplesmente um bolo de espinafres que ele fazia, que cobria com chocolate e que ficava ótimo e que todos os alunos apreciavam muito. Isto então para vos dizer que temos tido reações muito positivas, reações menos positivas, reações de indiferença, reações do nem sequer quero experimentar, por isso tudo isto há, nós mantemos fiéis daquilo que é a nossa filosofia e continuamos a utilizar esse tipo de alimentação. Nós temos um recurso que não usamos todos os anos, nem usamos todos os anos da mesma forma, mas frequentemente utilizamos este recurso, que são as escolas de pais, onde nós convidamos a comunidade educativa, nomeadamente os pais, encarregados de educação e de outros familiares a estarem presentes, e onde falamos de diversos assuntos sobre saúde, sobre, por exemplo, o consumo de refrigerantes, sobre prevenção tabágica, portanto, fazemos coisas muito diversas, assim como outros campos, como ensinar a estudar, o cuidado a ter com o uso da internet, como aconselhar os filhos na utilização das redes sociais. Portanto, nesta panóplia toda de temas, nós introduzimos frequentemente a questão da alimentação, a questão do consumo de substâncias que são potencialmente prejudiciais para nós, com uma incidência grande sobre as questões açucaradas, por exemplo, esta dos refrigerantes foi um desses casos. Fazemos também outras atividades. Aqui são algumas fotografias. Lamentavelmente nós somos uma equipa pequena e nem sempre temos o tempo ou a disponibilidade para tirar fotografias a todas as atividades que fazemos. E quando eu estava a compilar aqui algumas imagens para vos mostrar, eu comecei a pensar, mas eu não tenho fotografias disto ou daquilo, que seria interessante mostrar-vos. Mas seja como for, aqui é um caso, este era o nosso cozinheiro, o Xavier, ele foi contratado para ir para a Suíça, como vos disse, ficamos sem cozinheiro, mas é frequente, quando estamos em períodos de interrupções letivas, por exemplo, fazermos com os alunos, nas atividades de tempos livres, pelo menos uma ou duas, aquilo que chamamos oficinas, uma tarde, uma manhã, ou 2 tardes e 2 manhãs, fazemos com o cozinheiro e com os professores, fazendo experiências e mostrando-lhes como é que se pode comer de forma saudável, ainda que possamos, em algumas alturas, estar a fazer coisas que são refeições tradicionais. Posso dar-vos um exemplo. No Natal já fizemos bolo rei, mas foram eles que o fizeram com ingredientes mais ou menos selecionados e sem introduzir algumas coisas, nem exageros nos açúcares, etc. Portanto, tentamos passar nesta perspectiva formativa alguma mensagem também aos nossos alunos. Portanto, aqui algumas das imagens. Uma das atividades que fizemos com este cozinheiro e com a ajuda de uma antiga aluna nossa, e eu tenho pena de não ter aqui mais fotografias disto, este era o nosso cozinheiro, esta era a nossa antiga aluna, é nutricionista, e num determinado ano letivo, há 2 ou 3 anos, fizemos aquilo que chamamos o cozinheiro e a nutricionista. Foram atividades direcionadas para os encarregados de educação, ao domingo à tarde. Convidávamos a vir à escola, abrimos a escola e o nosso cozinheiro fazia experiências, mostrava-lhes a confecção de alguns alimentos, a forma simples como se pode confeccionar, porque este também é um dos outros problemas, que é dizer a alimentação vegetariana é muito cara ou é muito difícil de fazer. Ora bem, é cara se nós formos buscar os produtos já processados, porque esses, é evidente, o nicho de mercado é pequeno, é curto e, obviamente, os produtos acabam por ser mais caros. Por outro lado, se nós queremos fazer coisas muito rebuscadas, é evidente que temos uma dificuldade, que é o tempo de fazer as coisas normalmente é um bocadinho maior. Mas muitas das vezes, e isto foi o que nós tentamos demonstrar aos encarregados de educação com 3 sessões distintas, nós conseguimos fazer uma alimentação equilibrada, uma alimentação variada, uma alimentação rica, usando poucos recursos, usando nomeadamente pouco tempo. E eu recordo-me de um prato que ele fez, um rolo de seitã com umas ameixas lá dentro, que isto já foi há não sei quanto tempo, ainda me faz alguma água na boca. Por isso, nestes 3 seminários, por exemplo, nós tivemos uma assistência de 60 pessoas distintas, nas 3 vezes,
sendo que a média de assistência eram 40 pessoas, 38, 40, 42, andava por aí. Portanto, aí ele teve a oportunidade de mostrar alguns dos pratos preparados e a nossa antiga aluna, a nutricionista, teve a oportunidade de explicar o porquê da combinação de alguns alimentos, a importância de alguns alimentos, como fazer a coisa funcionar do ponto de vista do equilíbrio com estas situações, não é? Depois há outras atividades, e mais uma vez eu tenho pena só ter esta fotografia. Neste caso aqui, esta senhora chama-se Olívia e nos anos 90 ela fazia um programa de alimentação vegetariana na RTP, nas manhãs da RTP com o Gocha. Uma vez por semana ela ia lá fazer, portanto, pratos de alimentação vegetariana. Ela foi encarregada de educação de 2 alunos nossos. Entretanto, tenho uns netos na nossa escola e esta é uma atividade típica de um dia da alimentação. Portanto, em outubro há o Dia Mundial da Alimentação e neste caso, esta avó, digamos assim, foi à escola e foi falar um pouquinho sobre estas questões da nutrição, como é que nós podemos comer melhor, como é que nós podemos fazer também uma comida variada e melhor. Há uma incidência que nós fazemos com alguma frequência nas questões da alimentação, que achamos que na escola está a funcionar muito mal, ou melhor, não é na escola, são nas famílias, porque eles trazem da família para a escola, que é a questão dos pequenos almoços e a questão dos lanches. Primeiro, a questão dos pequenos almoços, porque começa a ser muito frequente termos alunos muito jovens a virem para a escola sem tomar o pequeno almoço. E, por exemplo, há 2 anos, no Dia Mundial da Alimentação, a incidência foi sobre o pequeno almoço saudável, um pequeno almoço equilibrado e bom para um dia de trabalho. E os nossos alunos, nomeadamente os do pré-escolar, montaram uma banquinha à frente, no átrio da escola, onde tinham diversos produtos e os pais, à medida que iam entrando, eles iam explicando quais eram os melhores alimentos para um pequeno almoço saudável, equilibrado e que permitisse ter, no fundo, combustível para um bom dia de trabalho. O que é que acontece? Com maus pequenos almoços, vêm logo a seguir primeiro os lanches, que não estou certo que sejam assim tão necessários, mas já que as famílias insistem, e que há muitos nutricionistas que insistem com esta ideia, pelo menos que sejam saudáveis. E o que vemos hoje em dia e que tentamos combater um pouquinho é a questão dos lanches muito pouco saudáveis, com lanches normalmente muito açucarados, muito processados. E, por exemplo, a nossa professora do 4º ano do ano passado e 3º ano do ano anterior, portanto, nos 2 anos, fazia com os alunos dela um concurso que era o campeão da fruta. Portanto, os alunos que trouxessem mais vezes fruta para os lanches e comessem mais vezes fruta nos lanches, no final do mês tinham uma lembrança que a professora preparava para lhes dar. Portanto, isto são algumas das iniciativas que nós vamos fazendo para motivar a uma melhor alimentação, motivar a que aprendam a comer melhor e de uma forma mais saudável. No ano passado, portanto, porque foi em outubro, a incidência foi sobre o consumo de água e nessa altura tivemos os alunos à porta da escola a oferecer aos pais água para eles beberem água em abundância e mesmo aos alunos que passavam para que se habituem a beber água com fartura. Ora bem, este é o aspecto de uma parte das saladas no nosso colégio. Nós não temos estudos feitos no CAOD relativamente a dados, quer do ponto de vista de saúde, quer do ponto de vista do desenvolvimento intelectual ou mesmo da performance dos alunos. Há vários aspectos que fazem com que nós não consigamos fazer isto. Primeiro, a nossa população é uma população que é relativamente volátil. Se é bem verdade que lecionando desde o pré-escolar até ao 3º ciclo, há uma série de alunos que fazem todo esse percurso connosco, também é bem verdade que há alguns que entram ao meio de ciclo, saem no final de ciclo, etc. E, por outro lado, nem todos fazem a alimentação na escola. Portanto, como regra, a alimentação feita na escola, servida na escola, é vegetariana. Se, por razões económicas, por razões de gosto, por razão de filosofia familiar, chamem-lhe o que quiserem, a criança não quiser comer da nossa, ou não puder comer da nossa alimentação, pode trazer a sua alimentação para o refeitório e fazer a sua própria refeição no refeitório. Há também aqueles, mais os que são por motivos económicos, preferem tomar só a sopa na escola e depois trazem um complemento de casa para poderem lidar com isto. Apesar de nós termos um colégio e sermos uma escola particular, temos algumas particularidades. Uma das particularidades é que nós não fazemos acessão de pessoas
seja por motivos económicos, seja por motivos sociais, seja por motivos religiosos, seja por motivos até académicos. Portanto, nós recebemos as pessoas, tratamos numa plataforma de igualdade na medida do possível, tentamos encontrar alternativas para aqueles que têm alguma dificuldade, mas não vamos nunca impor determinado tipo de coisas que são nossas. A única imposição que fazemos é esta é a alimentação que servimos. Se quiserem trazer outra, podem trazer outra e podem fazer outra. No entanto, portanto, nós não temos nenhum gráficos para apresentar, não temos nada deste género, até porque, mais uma vez, os nossos alunos, uma parte significativa deles que fazem uma alimentação vegetariana na escola, fazem, no fundo, uma refeição vegetariana por dia. Okay? E por isso, em termos de grupo de controlo, é muito difícil nós conseguirmos fazer uma estatística relativamente a isto. No entanto, eu gostava de vos apresentar um outro artigo que saiu já há algum tempo, portanto, em novembro de 2015, saiu este artigo na National Geographic, Os Segredos da Vida, da Longevidade, no fundo, onde é feita são estudados 3 grupos. São os residentes de Okinawa, no Japão, da Sardenha, em Itália, e de Loma Linda, na Califórnia, porque são as chamadas Blue Zones, ou seja, são as 3 zonas no mundo onde há, em termos de longevidade, uma desproporção significativa relativamente àquilo que são as médias nos seus países. Aqueles que estiverem interessados podem procurar, eu acho que o artigo ainda está online e é possível lê-lo. Uma das questões que é dita lá a certa altura é que Okinawa está a perder alguma da sua longevidade porque as tradições ocidentais estão a começar a ser introduzidas, nomeadamente no seu estilo de vida e na nutrição. Na Sardenha a mesma coisa. Aqueles que continuam a manter alguma desta consistência são os habitantes de Loma Linda, um grupo específico, que são os adventistas do 7º dia. Exatamente porque vivem de acordo com este estilo de vida. E a maior parte deles são mesmo vegãs, nem sequer são vegetarianos. Loma Linda é um sítio onde existe uma das maiores universidades adventistas de medicina, que é uma universidade de ponta em muitos aspectos, e por isso há uma comunidade bastante significativa ali junta, e vou-vos dar alguns exemplos de pessoas residentes ali e que têm um estilo de vida saudável, e a sua longevidade demonstra isto. Aqui temos o caso do casal Johnson. Eles aqui não estão na Califórnia, como podem ver, foi num cruzeiro que eles fizeram ao Alasca, e aqui eles fazem parte daquilo que é 1/3 da população de Loma Linda, que são os adventistas, e que, portanto, mesmo as próprias autoridades locais dizem que este grupo específico tem uma longevidade acima da média. Há estudos que apontam para os homens numa longevidade na ordem dos 9 anos e meio superior à média nacional e à média daquela região. Este é o caso da Marge. Aquele senhor que vem ali atrás é o Dr. Oz, que fazia rúbricas de saúde para o programa da Oprah e, portanto, ele entrevistou aqui a Marge. Nesta altura a Marge eu acho que tinha 102 anos e estava ali a fazer o seu exercício matinal, o seu exercício diário, e a seguir vai montar uma bicicleta e uma bicicleta fixa e faz. Portanto, ela também é um dos casos entrevistados na National Geographic. Ela faleceu já, creio que há 2 anos, com 106 anos, mas seja como for, viveu uma velhice com muita qualidade. Ela, com 90 e tal anos, andava a ir visitar os velhotes, que eram aqueles que estavam nos lares com 60 e tal anos. Portanto, e ela dizia, eu vou visitar os velhotes de manhã, à tarde dou a minha caminhada, fazia este tipo de vida, digamos assim, de estilo de vida. Agora vou-vos dar um caso ainda mais impressionante. Este senhor é o doutor Ellsworth Wareham, tem 100 anos nesta fotografia, isto foi de uma reportagem da BBC. Ele, com 92 anos, ainda operava de coração aberto. Aos 95 anos, reformou-se e está com este aspecto. E é evidente que ele não atribui única e exclusivamente à nutrição, mas uma grande parte à nutrição, ao facto de fazer exercício físico. Esqueci-me de dizer que aquele casal que viram, que são na casa dos 90, 3 vezes por semana vão ao ginásio, nos outros dias vão fazer caminhadas, fazem uma alimentação vegana ou vegetariana há 60 anos
e são extremamente saudáveis e não lhes falta nada, têm uma vida, portanto, com muita qualidade nesta fase da vida. Portanto, isto são aqui alguns exemplos de pessoas onde se pode demonstrar, de facto, que ter uma nutrição cuidada, ter alguns hábitos saudáveis de vida, ajudam-nos a ter qualidade de vida no futuro. Eu não posso dar muito mais exemplos, posso dar-vos o meu exemplo pessoal. Esta é a parte que os meus filhos ficavam envergonhados, porque eu estou a mostrar uma fotografia deles. São os meus 2 filhos, ele ali tem 16 anos e ela tem 14, neste momento tem 17 e tem 15. Estou numa viagem que fizemos em família, mas como podem ver, são saudáveis, são grandes. O meu filho tem 1,85 m, pesa 80 kg, pratica desporto, não tem deficiência nenhuma em termos nutritivos ou o que quer que seja. Quando vai à pediatra, é só perguntar xixis e cocó, está tudo em ordem, não houve doenças, graças a Deus não temos tido situações dessa natureza. O meu filho quis experimentar comer carne e peixe quando era mais pequeno, e mesmo até por aquela questão, pelas questões mais sociais, nós deixamos que ele fizesse, porque tem que ser uma decisão dele, não é nada que tem que ser imposto, e mesmo para não ser uma situação em que vamos a um casamento ou vamos a uma festa de anos e há aquela situação de que agora vai-nos fazer passar uma vergonha porque vai chegar ali e vai começar a comer. Não, ele provou, gostou especialmente de peixe, mas foi decisão dele deixar de comer ainda com 7, 8 anos, disse eu não vou comer mais peixe, não tenho necessidade, não vou comer mais peixe. Comeu de vez em quando ainda no Natal, agora ultimamente nem no Natal come bacalhau, o prato típico português. A minha filha nunca provou carne nem peixe, nunca. Não quis, nós não comemos, aquilo que sempre dissemos é nós em casa fazemos assim, a nossa alimentação é esta, vocês têm a oportunidade de escolher quando estiverem fora. Aquilo que fazemos porque queremos ter uma vida melhor, peço desculpa, queremos ter uma vida melhor, queremos ter mais saúde, queremos preservar aquilo que nós temos em termos físicos e por isso vocês fazem as vossas escolhas. Portanto, estes são os exemplos que tenho para vos trazer. Agora, se tiverem alguma questão, alguma observação, estarei à vossa disposição. Sim. Muito obrigado, professor Samuel. Foi muito elucidativo. Antes de passar a palavra, não sei, acho que queres falar algo dos patas ou alguma coisa assim? Tá? Obrigado. Antes de mais, quero agradecer ao professor Samuel pela palestra e acho incrível, já há 44 anos, que uma escola se preocupa desta maneira com não só ensinar, como criar realmente cidadãos e há 44 anos participarem num assunto que é tão recente e é o futuro, não é? Na realidade, se formos a ver uma perspectiva mais global, há 120 anos que andamos a trabalhar esta dimensão. Não, é de veras incrível e muito obrigado. Fora isso, queria-lhe também agora dar um bocadinho um exemplo de coisas que nós fazemos aqui na nossa faculdade, que também nos preocupamos um bocadinho com os animais, não tanto a nível do vegetarianismo, tudo o que temos feito até agora tem sido estas palestras, começámos o ano passado e em princípio julgo que seja para continuar. Fora isso temos ainda o Projeto Pata, que apresento-lhe a si e à plateia, para as pessoas que não conhecerem, que é um grupo da faculdade, estamos agora a passar a ser um núcleo, que trata de cuidar de 4 cães que temos na faculdade já, um deles há 7 anos. Pronto, damos-lhes de comer, levamos ao veterinário, de vez em quando ainda tentamos ajudar cães de fora, só para dar um bocadinho de conhecimento daquilo que algumas pessoas da faculdade se preocupam de ter uma participação ativa no que consta a cuidar de animais. Pronto, muito obrigado. Não sei se o professor Capelo quer falar alguma coisa agora ou passamos às questões. Pronto, agradecer máis unha vez ao profesor Samuel terse deslocado até Lisboa. Curioso, non posso deixar de reflectir un bocadiño como o conceito moral pode modificar a percepción que nós temos eventualmente, por exemplo, entre outros moitos aspectos da alimentación. E reflecto isto porque eu considero-me cristão, mas non sigo toda a Biblia, mas depois falamos disso.
E por acaso estive a semana pasada, vocês sabem, para aqueles que non saibam, en Coreia, dando umas conferencias, e como sou unha persoa moito curiosa, fui-me lá interesar un bocadinho pelo budismo. Non é? Eu já sabía que o budismo é moito parecido con o cristianismo, ten moitos pontos de encontro. Mas é curioso, porque sendo unha religión que, como o cristianismo, pretende divulgar a amabilidade, a igualdade e a empatía, non deixa de sorprenderme o difícil que é para os seres humanos ficar empáticos con os animais. Refírome para parte do sofrimento do animal, non? Porque no final acabamos por matar o porco e acabamos por matar a vaca, que é para ter a carne deles, non é? Porque de facto a dieta na Coreia é fundamentalmente carnívora. E no entanto, eles têm uma quantidade de vegetais e de variedade de vegetais e algas tão grande que um acaba por não perceber exatamente porque essa mania de comer animais, porque realmente com uma dieta tão rica variada em vegetais, nutricionalmente falando, não faz falta mesmo, não é? Portanto, a pergunta agora é a seguinte. Perguntas? Espera aí. Boa tarde. Boa tarde. Pelo que eu percebi, vocês fazem uma alimentação ovo-lacto-vegetariana, certo? Certo. Se tiverem alunos que tenham um estilo de vida vegan, vegetariano estrito, como é que eles fazem para se alimentar nas vossas escolas? Ok. Nós tentamos encontrar alternativas, até porque há situações que não têm a ver propriamente com crianças serem vegan, por acaso nunca nos chegou nenhum caso desses, mas de alguma alergia ou de alguma intolerância, não é? Nós temos que encontrar aqui soluções para estas situações e temos encontrado. Portanto, aí temos que ser avisados antecipadamente, mesmo em função daquilo que é a ementa, que é proposta e que é revista por nutricionistas, etc., para que nós possamos ter uma alternativa para essas crianças, não é? Ok, obrigada. Nada. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Uma das reportagens que foi feita lá na escola, acho que foi a da TVI, e se tiverem curiosidade, eu acho que está no nosso Facebook, podem procurar e ver, foi feito exatamente porque havia uma escola no Porto que andava a reivindicar há algum tempo ter alimentação vegetariana, porque tem muitos alunos vegetarianos. Por acaso é a escola onde estava o meu filho, foi só acaso, não tivemos nada a ver com isso, mas foi engraçado verificar que depois eles vieram-nos fazer a entrevista, depois de fazer a entrevista, nós agora vamos comparar com a escola Soares dos Reis no Porto, porque os alunos têm feito alguma pressão para terem uma alimentação. E esta é uma dificuldade, mesmo para aqueles que são ovo-lacto-vegetarianos, é uma dificuldade que hajam alternativas. E eu lembro-me quando fomos inscrever o nosso filho naquela escola, falamos e eles disseram, não tem problema nenhum, isso é só avisar. E depois quando fomos falar com o diretor de turma e fomos tentar perceber um bocadinho como é que as coisas funcionam, ele disse, lamentavelmente não, ele vai comer o acompanhamento que está lá e depois fazem uma omelete, mas ele não pode ficar todos os dias a comer omelete. Portanto, nas escolas públicas há uma dificuldade maior, creio eu. Nas escolas mais pequenas como a nossa, eu diria mais pequenas, não sei se noutras privadas grandes têm o mesmo problema, mas a nossa é uma escola pequena, temos 154 alunos, por isso não é muito grande, é mais fácil nós gerirmos essas situações. Mais questões? Sim. O vosso colégio é um colégio particular, não é? Portanto, à partida eu penso que seja mais fácil introduzir este tipo de alimentação. O que é que acha que pode ser um entrave para as escolas públicas também terem eu acho que é difícil uma escola pública ter uma alimentação 100% vegetariana, não é? Claro, aqui na cantina nós temos um prato vegetariano, ou uma coisa estranha, mas eu acho que é difícil. O que é que tem a dizer sobre isso? É estranha, sim. É assim, a maior dificuldade eu acho que ainda continua a ser o preconceito. Há o preconceito e há o medo. Há muitos pais que ainda acham que é muito difícil ter um filho a crescer saudável sem se alimentar de produtos cárneos. Esta é a primeira questão. E eu posso dar-vos um exemplo. A minha mulher neste momento é professora, mas nós já tínhamos os nossos 2 filhos e ela ainda trabalhava, portanto, como responsável numa área de modelação numa fábrica. E o interessante foi uma vez uma conversa que ela teve, ia a sair à hora do almoço e houve uma das funcionárias da fábrica que disse, então menina, qual é a salada que vai comer hoje? E ela apenas esboçou um sorriso e continuou, não é? Entretanto, a curiosidade daquela funcionária foi mais longe e disse, mas afinal, diga-me lá, o que é que você come? Batatas com batatas.
E ela disse, não, olha, há um dia como assim, um dia faço uma tarte, um dia faço um quiche, um dia faço isto, um dia faço aquilo, um dia faço isto. E ela, no fim da conversa, disse, bom, sabe, você come muito mais variado que eu. Não é? Portanto, eu acho que o primeiro entrave é este preconceito. Até porque, reparem, principalmente nas escolas públicas, as associações de pais têm uma força muito grande. E se houver na associação de pais pessoas que são opinion makers e que conseguem dizer que há uma alternativa, eu penso que podem ajudar a que alguma coisa mude. Não é? Daquilo que eu sei, por exemplo, no Porto, nas faculdades, há uma que serve uma comida vegetariana fantástica, que é a Faculdade de Nutrição da Universidade do Porto, e eles têm pratos vegetarianos fantásticos. A minha mulher estudava nessa altura lá perto, numa outra faculdade, e sempre que podia ir lá, houve uma altura que eles começaram a cortar aos alunos de outras faculdades, porque depois começava a ter muita procura. Portanto, eu penso que a desinformação é o maior problema. Posso dar-vos outro exemplo, é muito recente. Eu há umas 2, 3 semanas estava a conversar com um amigo meu que é enfermeiro, trabalha na zona de Gondomar, nos centros de saúde, e vai nomeadamente às escolas fazer a educação, portanto, para a saúde. E ele comentava que ele normalmente leva a refeição dele e come na cantina do centro de saúde, e uma colega dele, que almoça ao mesmo tempo, houve uma altura que perdeu a vergonha e perguntou-lhe, olha, mas afinal tu comes sempre assim? E ele disse, como? E estás bem? Não estás doente? Não, estou bem, não estou doente, já como assim há muito tempo. E ela disse, sabes porquê? Eu quando me casei, eu e o meu marido, nós decidimos que íamos ser vegetarianos. E então foram vegetarianos, só que assim, não pesquisaram muito, não sabiam como é que haviam de fazer coisas diversificadas, e diz ela, ao fim de um mês, já não podemos ver arroz e massa à nossa frente, fomos para um restaurante e comemos tanta carne quanto pudemos, e a partir daí deixámos de ser vegetarianos. O que é certo é que esta conversa foi há cerca de 1 ano e meio, e ele comentou com ela como é que fazia, como é que não fazia, tu tens visto, eu trago isto, eu faço aquilo, não sei o quê. E a partir daí ela tornou-se vegetariana, de novo, com o marido, e ela há pouco tempo estava-lhe a dizer, olha, se eu não tivesse encontrado alguém como tu, que faz isto de uma forma cuidada, sem grandes desvaneios de pensar que tem que ser assim, assado, porque às vezes levamos as coisas a um extremo, e eu nunca me tinha tornado vegetariana de novo. Portanto, e eu queria ser vegetariana. Portanto, mais uma vez, a informação é importante, a formação é importante, porque há pessoas que recebem a informação. E eu posso-vos dizer, por exemplo, que naqueles seminários que fizemos com o nosso cozinheiro e a nutricionista, houve um grupo consistente de 8 pessoas que trabalhavam num hospital que iam lá. Portanto, uma das mães é médica e no serviço dela levava mais 7 pessoas e eles iam consistentemente, porque eles têm a informação, não tinham, era a formação de como fazer de forma simples, de forma cotidiana, digamos assim. Sim. Então, e o resto da comunidade escolar, tipo os professores e os funcionários também são educados nesse sentido, os vossos funcionários? Sim, aqueles que fazem as refeições ali fazem refeições vegetarianas. A grande generalidade dos nossos professores será, porque a maior parte também são adventistas, pelo menos omnívoro, mas com algumas restrições de alguns alimentos que sabemos que são mais prejudiciais, serão. E há um grupo deles que são vegetarianos, aliás, como toda a comunidade adventista é assim. Há um grupo que segue apenas aquilo que são as indicações de Levítico 12, como fazem os judeus, e há um grupo, eu penso cada vez mais crescente, dada a ebulição do tema na sociedade, também tem maior preocupação e então vai pelo campo do vegetarianismo também. Mais questões? Agora, pronto, tem-se ouvido bastante devido à proposta do PAN no Parlamento em todas as cantinas públicas passarem a ter um prato vegetariano. Na sua opinião, que medidas, para além de apenas o facto de simplesmente implementar esta dieta nas cantinas, seriam necessárias para educar as pessoas e realmente utilizarem essa dieta no seu dia-a-dia? Nós temos um problema muito grande como sociedade, é que com a perda da autoridade das escolas, já lá vai o tempo que
os pais diziam, se na tua escola dizem, não é? Ou, já lá vai o tempo, toda a gente tem opinião e se calhar o YouTube tem mais opinião ou forma mais opiniões do que a escola, a faculdade, o que quer que seja. Por isso, eu acho que o grande dilema da nossa sociedade hoje em dia é lidar com o excesso de informação, fazer a filtragem e lidar com ela de uma forma racional. E a grande frustração que nós temos como escolas, e eu penso que quem está na universidade sente exatamente a mesma coisa, é que as pessoas têm a informação, mas depois tratar a informação e assumir a informação como sua, de maneira a fazer alterações naquilo que é o seu estilo de vida e a sua forma de estar, é muito difícil. E é mais fácil, por exemplo, fazer uma tatuagem porque um jogador de futebol fez, do que dizer eu vou ser vegetariano porque o Carl Lewis, quando ganhou as últimas 5 medalhas, já era vegetariano e ganhou tudo na mesma. Não é? Portanto, se calhar deveríamos tentar encontrar meios mais populares, digo eu. Porque a escola, quando faz, como é o nosso caso, mas se virmos, as opiniões são feitas muito mais pelos vídeos que vemos do que por outras coisas. Eu desconfio que se tivéssemos um Jamie Oliver a cozinhar mais vezes vegetariano, se calhar mais pessoas teriam pelo menos a sensibilidade de que podem fazer coisas saborosas, coisas que do ponto de vista visual também são agradáveis e que não ficam nada atrás de outros pratos. Se tivéssemos um Masterchef que fosse vegetariano apenas, se calhar tínhamos também uma proliferação maior de pessoas a procurarem ser vegetarianas. Honestamente, eu não tenho uma resposta assim taxativa, porque a nossa sociedade muda muito rapidamente e os interesses mudam muito rapidamente. Neste momento, vimos que há um ano e tal foi a questão da Organização Mundial de Saúde. Houve naquele momento um recrudescer de notícias e de artigos acerca destas questões e neste momento, se calhar, já não se fala disto outra vez, vocês são se calhar uma das poucas bolsas de discussão destes assuntos que ainda permanecem. Portanto, nós vivemos por modas, se nós conseguirmos meios mais populares de fazer passar a mensagem, e que não sejam tão controversos, porque, reparem, provavelmente essa medida do PAN é uma medida interessante, é uma medida boa, mas vai vir sempre com uma conotação política. E, honestamente, nós sentimos isso da mesma maneira, porque, como estamos associados a um estilo de vida que é religioso de alguma forma, numa sociedade que é ateia, agnóstica, sem religião, é fácil ver-se a outra pessoa que vive um estilo de vida fundamentado naquilo que são os seus conceitos básicos para a sua vida, como um bocadinho estranhos. Portanto, os meios teriam que ser mais populares para que a generalidade da sociedade conseguisse apreender estas ideias, penso eu. Pois, se Madonna finalmente vem vivir a Lisboa e ela é vegetariana, que non sei se é vegetariana ou vegana Madonna, mas no suposto que ela fose, se ela saíse na televisión e nos media promovendo o vegetarianismo e o veganismo, teño certeza de que metade da populación viraba. Se non há máis cuestións... Sí, espera, Carlos, espera. Bom, muito boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber a súa opinión respecto do seguinte. Como você disse, vocês son vegetarianos porque ten a ver un bocado tamén con as vosas crenzas. E nos tivemos o ano pasado ao respecto unha conferencia dunha rapariga que era Emily Barwick, veganista extrema, e a que decía que as persoas non se lle debe de obrigar para ser veganas ou vegetarianas, mas que se lle debe de ensinar. Okay? No entanto, a miña cuestión é a seguinte. Si en todas as caixas de cigarros aparece unha indicación sobre fumar mata, fumar produce infertilidade, nos encontramos, por exemplo, unha caixa de cigarros agora na Corea onde aparecía a cara dunha persoa con cancro a caírlle prácticamente a boca aos bocados, a indicar fumar produce cancro.
Por que non se faz o mesmo desde os gobernos con todos os pacotes, por exemplo, de carne, e se mostra unha imaxe do animal a ser degolado e a ser matado? Tal vez as crianzas ou as persoas ao ver iso asocien este bife ven dun ser vivo. Porque o problema que, desde o meu ponto de vista, vexo é que moitas das crianzas, hoxe en día, sobre todo aquelas que moran en grandes cidades, asocian que o leite ven dun pacote, non ven dunha vaca, que un bife ven do jumbo e non ven dunha vaca, ou que as costelas de cordeiro non é un cordeirinho, senón é un produto que está dentro dun pacote. Si, non obrigando, mas si mostrando que é o que há por trás, se calhar conseguíamos que eses vegetarianos aumentasen brutalmente. Qual é a vosa opinión desde o ponto de vista formando parte dunha religión que apoia o vegetarianismo? A primeira questão é dar-lhe toda a razão no que diz respeito a que a maior parte das nossas crianças não tem a noção de onde vêm as coisas. E é por isso que nós, por exemplo, nós mantemos uma horta. Não está tão utilizada como noutras alturas, porque curricularmente temos mais dificuldade de gerir a horta dessa forma, mas temos o nosso espaço, porque temos a bênção de ter um espaço grande e temos um pomar grande, ele está protocolado com a Câmara Municipal, temos ali alguns talhões de hortas biológicas, hortas familiares, e, por exemplo, alguns dos produtos que são consumidos na nossa cantina são provenientes daí. E o facto de podermos levar as crianças a ver que, olha, as couves estavam assim, mas agora já estão assim, eles têm uma noção de onde é que vêm as coisas. Também temos o cuidado, isto agora para tocar a parte formativa, de irmos a quintas pedagógicas, etc., para que eles tenham uma noção do que é o animal e de onde é que as coisas vêm, não é? Quanto à questão das imagens associadas, nós corremos sempre um risco, que é o mesmo que os fumadores passam, que é a dessensibilização. A partir de certa altura, as imagens estão lá, mas já não lhe dizem nada. É evidente que eu acho que as pessoas devem ser ensinadas, devemos ter algum pudor na forma como fazemos, principalmente com crianças mais pequenas, porque mostrar-lhes imagens que sejam demasiadamente agressivas podem ter outros efeitos nefastos que nós não podemos controlar. Agora, acho que deve passar por essa formação também, não é? Devem ter o conhecimento de onde é que vêm as coisas, como é que as coisas são produzidas e quais são os efeitos que elas produzem, não é? Porque não é fácil ter-se esta noção de que há outras coisas para trás e só temos o que aparece no prato, como é óbvio. Agora, não sei até que ponto é que uma atitude dessas de colocar as imagens é completamente, seja efetiva. A partir de algum tempo ela acaba por ser mais uma imagem e com a desensibilização das pessoas de ter pouco efeito. Mas podia ser algo a experimentar-se, quem sabe. Eu acho que uma troca poderia ser eventualmente dar aulas e formar aos cociñeiros, porque eu acho que por onde temos que entrar a convencer os carnívoros, e é por aí moitos dos meus alumnos que son carnívoros dos bons, aí é un, e precisamente pela boca, pelo estómago. É verdade. E eu acho que se damos a probar produtos vegetarianos, como o que describeu logo no inicio da batata e depois ali no medio os cogumelos. Por exemplo, en Madrid, perto da Praza de España, eu lembro-me que é un sitio onde cociñan uns cogumelos, non me lembro do nome, mas son uns cogumelos moito grandes que fritanse igual que se fosen un bife, de facto saben igual que un bife. E xeiran como se fose un bife. Portanto, se você non sabe que aquilo é un cogumelo, non acredita mesmo que aquilo non carne. Temos um colega que agora produz cogumelos shiitake e agora experimentamos cogumelos de toda a maneira e feitio, particularmente, não é na escola, porque de facto pode fazer uma imensidão de coisas. E quando eu dei o exemplo há pouco do Jamie Oliver, não foi gratuitamente, porque eu vi já um programa dele a fazer uma refeição para um amigo dele vegetariano e aquilo estava simplesmente espetacular. Tanto que nós experimentámos fazer em casa e eu recordo-me que uma vez fizemos isso e um amigo do meu filho estava em nossa casa para comer e nós fizemos com um cogumelo recheado com uns pimentos e já não me recordo que mais, mas todo recheadinho, no forno, dentro de um pão de centeio, aquilo era melhor que um hambúrguer. E o colega do meu filho foi a provar e dizia, bom, mas o que é isto? Não é? Nem sequer estava a associar a um cogumelo. Portanto, se ele dissesse que não gostava de cogumelos, era comê-los primeiro. E eu acho que é por aí por onde tem que ir. Aliás, de facto, a nosa cantina precisaba mesmo
non só para vegetarianismo, mas para todo, precisaba de uma instrução grande da nossa equipa de cozinheiros, não é? Se me permite, essa é uma dificuldade que nós temos enquanto organização quando organizamos determinado tipo de eventos e fazemos, por exemplo, num centro de congressos, um encontro de jovens. Usamos a mesma teoria, portanto, somos nós, a organização Adventista do Sétimo Dia, a realizar uma atividade, a alimentação a ser servida é vegetariana. E essa é uma dificuldade que às vezes encontramos nos locais para produzirem a alimentação. O que temos normalmente é algumas pessoas preparadas para dar alguma formação antecipadamente. Portanto, no sentido de que as pessoas saibam o que é que estão a fazer. Agora, eu não tenho a certeza de que apenas uma medida política de dizer têm que ter alimentação vegetariana nas cantinas seja suficiente. Isto é muito importante, porque senão vamos cair rapidamente naquilo que é o problema da escola do meu filho. Quer dizer, não há problema, nós fazemos uma alimentação vegetariana, mas depois é o arroz que iam servir com a carne e depois fazemos uma omelete. E no dia a seguir vai ser as batatas que iam servir com o peixe, mas vamos fazer uns ovos mexidos. E, portanto, acabamos por não ter a variedade e o cuidado em fazer as coisas. A parte da formação de quem produz, de quem elabora, é fundamental. Pronto. E con isto concluímos, porque eu teño un teste, mas é alguma cuestión de última hora? Non, profesor Samuel, moito grato por ter vindo cá e espero que non sexa a última vez. Batan palmas, queridos. Obrigado. E já agora, unhas segundas palmas, obrigado ao Pata por tudo o que ten feito e obrigado máis unha vez pelo teu esforzo nesta organização. Pronto, obrigado por terem vindo. Relembro que para a semana, na terça-feira também, dia 30, às 2h30, temos uma outra palestra com uma nutricionista licenciada pela Universidade de Lisboa, que trabalha na Dieta Import e que vem desmistificar alguns daquelas perguntas do onde está a proteína, onde está isto, onde está aquilo. Por isso, venham também e tragam amigos, e especialmente aqueles amigos chatos que dizem que não gostam de vegetais. Ok? Muito obrigado.